Israel avisou para o Líbano que os conflitos poderiam aumentar se caso a gente tivesse ataques maiores. Esses ataques aconteceram, o conflito continuou e agora Israel diz que vai transformar o Líbano praticamente em cinzas, em pedras, se caso os ataques continuarem a serem feitos. Até agora a gente já viu que praticamente assim, né? Quase 400 pessoas morreram no Líbano e já temos aí mortes também em Israel, que são formadas em 15 de soldados e 11 de civis. E o Líbano está tendo ataques contra Israel, principalmente por Hezbollah, que é um dos grandes grupos que a gente sabe que não são ligados muito a coisas que são realmente corretas, né? E sim ligadas a outras organizações do Irã, sendo um problema muito grande para Israel, já que agora, além de ter o conflito com a faixa de Gaza, a gente também tem um conflito junto aí com o próprio Líbano, tá, gente? O Líbano pode ser ou detonado literalmente por completo, como Israel diz que vai fazer, se caso o Líbano continuar com esses ataques, ou então o Líbano pode derrotar a parte de Israel, principalmente ali para o norte de Israel. E hoje a gente teve bombardeios que foram feitos pelo Hezbollah aqui naquela região. Então, será que Israel vai continuar com os ataques? Ou não vai continuar. Meio que assim, o movimento libanês do Hezbollah, que ele já anunciou que os bombardeios militares feitos a norte de Israel, né, meio que seria uma resposta ao ataque que mataram 4 pessoas, que eram, no caso, os combatentes do próprio Hezbollah, que meio ao aumento de tensões, principalmente em escala bélica, que está acontecendo na região agora. O movimento, meio que assim, ele é pró o Irã, ou seja, também é pró aquelas organizações que a gente considera um pouco não corretas do Irã, que se eu falar o nome aqui, o YouTube acaba barrando meu vídeo. Vocês sabem, começa com T, termina com O, gente. Mas é o seguinte, o que aconteceu? Esses ataques foram feitos por mísseis, tá? Os mísseis foram atacados de Israel também para o Líbano, e depois desses ataques também o próprio Líbano e o Hezbollah que jogaram mísseis também para o norte de Israel, onde acabou, né, meio que assim, sendo essa resposta a esse ataque. E, aliás, né, chegou e o objetivo era atacar também as partes principais de bases militares israelenses lá naquela região. Então, Israel está sendo atacada por conflitos principalmente pelo lado da faixa de Gaza e agora também contra o Líbano. E segundo eles, o ataque só ocorreu por conta da resposta que deram praticamente para Israel, né? Que seria então ao ataque que os israelenses fizeram de 2 bombardeios lá para a região mais assim ao sul do Líbano, que deixou então 20 feridos e claramente os 4 mortos que eram combatentes. E assim, segundo esse movimento islamita, ele meio que disse que claramente os combatentes que foram mortos, alguns deles participaram do ataque que foi feito a Sudmore. E, além disso, também a Agência de Inteligência Nacional de Informação libanesa, ela falou que os drones também acabaram atacando meio que um ciclista que estava andando naquela região. E assim, só nesse ataque, o governo de Israel ele conseguiu interceptar praticamente 36 disparos por parte do Líbano. Só que os disparos foram interceptados e claramente não deixaram nenhum feridos, né? E outros membros do Hezbollah que meio que foram eliminados em outros ataques aéreos feitos também naquela região, tá, gente? Então não foi somente por um bombardeio, e sim por outros também que foram feitos ali por parte de Israel naquela região. E assim, né, o movimento xiita, ele meio que já colocou, né, que é aliado do Hamas e disse também que os ataques feitos, né, foram 2 contra as posições militares israelenses, incluindo os drones que foram colocados e, além disso, também relataram que foram ali para o sul que o Israel fez os ataques também contra o Líbano. A gente vê agora que os conflitos naquela região só estão aumentando, e de certa forma, a guerra já começou entre o Líbano e entre claramente Israel. Só que não é uma guerra que a gente coloca como uma guerra de demolição total, que como Israel quer dizer. Só que assim, se tá um fazendo um disparo para um lado, o outro fazendo um disparo para o outro, e tá tendo mortes tanto de civis quanto mesmo de soldados, já podemos considerar que tá entrando num estado de guerra, né?
claramente o Líbano e Israel. Os ataques não vão parar tão cedo, os ataques vão continuar tanto por parte do Líbano e com certeza Israel, para se defender, também vai continuar com esses ataques. Só que o mais engraçado que a ONU nem o TPI consegue entender é que alguns desses ataques feitos acabaram matando civis, tá? Proporcionalmente. E sim, os ataques foram matados civis. E a ONU não ligou, não falou nada sobre os ataques do Líbano contra os civis israelenses, né? Meio que assim, vamos falar que isso a ONU consegue ignorar. Só que assim, os ataques que Israel faz à faixa de Gaza acaba matando civis e outras coisas relacionadas, às vezes a ONU não ignora isso e quer condenar e quer julgar o país. Só que ela também não olha os dois lados da moeda.